Bem-vindos ao IA Sem Juridiquês, o quadro do canal Conecta Jus que te conecta ao futuro do direito. Aqui falaremos de inteligência artificial de uma forma direta, prática e, obviamente, sem juridiquês. Desde o uso de ferramentas no dia a dia a reflexões sobre os impactos da inteligência artificial no sistema da justiça e nos seus estudos. Meu nome é Fernanda Soares, eu sou promotora de justiça, professora de processo penal, professora de técnicas de concurso e, claro, uma entusiasta da inteligência artificial. Oi, Fer, tudo bem? Eu sou o Thiago Simões, sou procurador do Estado e assim, sou professor de processo civil e eu tenho uma coisa que eu amo, chama-se inteligência artificial. Não tem nada mais que combina com processo do que inteligência artificial, que é saber os seus roteiros, saber os processos e bem gerenciá-los. Estamos aqui, serei o seu co-host e estamos aqui para aprender e poder um pouco mais junto com vocês, junto com a Fer, descobrir o que mais acontece de atual e quais são os principais impactos da IA no direito. Vamos lá, Fê. Você que é a minha co-host principal, o que você preparou pra gente hoje? Qual que é o nosso tema? Ô, Ti, pra gente dar uma estreia aqui nesse nosso podcast, eu pensei em a gente falar do seguinte: se a inteligência artificial ela vai substituir os profissionais do direito. Eu acho que esse é um tema que fica sempre permeando a mente, desde os universitários, dos formados, recém-formados, enfim, de todo mundo que trabalha no sistema da justiça como um todo. E eu achei que esse era um tema super legal e bem conectado para a gente falar hoje. O que você acha? Bom, já vou deixar claro para você que eu tenho opiniões polêmicas sobre isso, tá? Ai, meu Deus, Thiago, lá vem você com opiniões polêmicas já de cara no nosso primeiro podcast. Eu vou ser bem sincero, Fer, eu tenho várias opiniões polêmicas sobre isso. Porque eu acho que sim, vamos falar a verdade, vai substituir sim, só não do jeito que a gente imagina, tá? Você já quer assim, de largada, começar assim? Então, não, é só opinião, pra deixar bem claro do que eu penso, mas eu não acho que vai ser tanto assim. Eu acho que vai substituir, mas não desse jeito. Mas vamos conversar, porque quem tá aqui tá à frente de todo mundo, né? Porque se vai se substituir, não vai substituir quem tá assistindo a gente. Então, nós vamos deixar a sua conclusão lá para o finalzinho, porque eu fiquei curiosa, porque eu ia chegar aqui e ia defender veementemente que a inteligência artificial não vai substituir os profissionais do direito. Não, pode defender. A ideia desse podcast é isso. Você tem uma opinião, eu tenho outra sempre completamente diferente e a gente nunca chega a um consenso. Sim, é por isso que a gente vai deixar as nossas conclusões para o final. Então, vamos lá. Desde já que você falou assim que acha que ela vai substituir, vai me dar essas justificativas só ao final, eu queria saber o seguinte: quais são as funções jurídicas que você acha que serão mais impactadas pela inteligência artificial agora, nesse momento? Agora, nesse momento? Isso, eu quero que você faça uma reflexão nesse momento e depois mais no longo prazo. Tá. Nesse momento, eu acho que a profissão que vai ser mais impactada dentro do direito é a profissão do advogado. Por quê? Porque hoje eu acho que a inteligência artificial, de um modo geral, ela está num nível que ela consegue substituir tarefas executórias. Então, assim, atividades do advogado júnior. Então, assim, as profissões geralmente advindas de concurso não tem essa figura do júnior. Todo mundo é igual de um modo geral, entende? Não existe uma hierarquia, pelo menos, em caso desse tipo de competência. Claramente, existem hierarquias administrativas e assim por diante, mas não esse tipo de hierarquia que existe no escritório, onde você tem um júnior, você tem um sênior, tá? Então, assim, hoje eu penso que a IA ela foi feita para ser supervisionada por um humano, por enquanto. Daqui a pouco, talvez nem isso. Né? Mas, por enquanto, ela substitui atividades executivas. Então, a profissão do advogado está sofrendo com isso de forma grandiosa e a gente nem está percebendo ainda. O que você acha, Fê? Eu sei que você tem umas ideias assim, que acha que não vai substituir ninguém, que a coisa... Não é que não acho que vai substituir ninguém. Eu acho o seguinte, que as funções mais automatizadas elas vão ser facilmente eliminadas, tá? Então, assim, aquele profissional que fica fazendo coisas muito burocráticas e repetitivas, ele vai ter que se adequar ao uso da inteligência artificial, porque a inteligência vai vir para substituí-lo e ele vai precisar aprender a desenvolver outras tarefas. Então, para mim, assim, as funções principais que vão ter esse primeiro impacto, talvez até esteja relacionada a esse advogado júnior que você falou, mas eu acho que é muito assim, não só o advogado júnior, como certas funções até do próprio estagiário, sabe? A gente tem funções hoje de estagiário, residência, enfim, essas funções... não, esse aí eu nem contei, tá? Assim, eu pensei que a gente tava falando, é que estagiário, tipo, não, estagiário é gente, não, brincadeira, tá, gente, brincadeira, nunca explorei o estagiário na vida. Certo, ele vai ser substituído. Então, assim, eu acho que funções que sejam repetitivas e facilmente automatizáveis, elas serão realmente substituídas pela inteligência artificial. Olha, ferrou, vou perder meu emprego, porque na procuradoria o que a gente mais tem é coisa repetitiva. Entendeu? É sério isso? Nossa, o que mais tem é coisa repetitiva, mas em minha defesa,
Eu já sou contra fazer concurso há um bom tempo, porque eu acho que a gente tem que colocar a inteligência artificial que ela erra menos do que pessoas em tarefas totalmente repetitivas e que exigem pouco conhecimento. Entende? Eu acho que o profissional Ela vai erra mudar. menos desde que treinadinha direito, né, Thiago? Exato, com certeza. Porque tem uma galera usando de qualquer jeito, que assim, a gente pode até deixar esse para ser um tema do próximo podcast, mas eu confesso que eu fiquei impressionada esses dias, né, vendo cada dia notícias assim de erros crassos, mas é a galera que não Cuidado sabe que usar. esses erros você vai falar aí, hein? Não, eu vou Cuidado com segurar, esses vou erros deixar aí, isso por para o favor, próximo tá? episódio. Olha só, Obrigado. você falou assim para mim que acha que a função do procurador do Estado, por exemplo, faz tarefas altamente repetitivas, e aí então tem que ter um sinal de alerta. Mas e as funções, por exemplo, de juízes e promotores? O que você pensa a respeito disso? Então, Fê, primeiro que eu falei procurador, porque o primeiro impacto que eu falei é na advocacia. E assim, Sim. procurador basicamente é um advogado, né? Agora, juízes e promotores, eu acho que não vai ser tão diretamente, entende? No momento. Uhum. Porque assim, as atividades são menos repetitivas. Eu acho que o judiciário vai Sim. sofrer muito mais do que o Ministério Público. O Ministério Público, de um modo geral, acho que as tarefas são infinitamente menos repetitivas do que Exato. na magistratura. A magistratura, sim. A magistratura depende muito do campo. Obviamente, nós temos, por exemplo, áreas, direito empresarial, cada caso é um caso, né? E temos áreas que são totalmente repetitivas. Por exemplo, eu trabalho com direito público e trabalho com juizado especial da Fazenda Pública. A matéria é totalmente repetitiva, entende? Então, sim, nesses casos em que o judiciário trabalha com matérias repetitivas, que, vamos ser bem sinceros, é a grande massa do poder judiciário, nesses casos vai influir e muito. Não é à toa que a maioria dos tribunais já tem ferramentas de inteligência artificial para auxiliá-los, como STJ, STF. Eu brinco que eu tenho sorte, né? Eu sou promotora criminal. E aí, se tem um lugar que, embora os Existe crimes promotor de sejam outra coisa? repetitivos... Eu sempre fico na dúvida. Hã? Existe promotor de outra coisa? Todo Claro que mundo acha que existe, promotor é velho. só penal, né? Porque o resto eles Claro não que sabem, existe. acho que não cai na prova, não é? Não, olha só, meu alívio é o seguinte, embora a gente tenha crimes repetidos, cada caso realmente é único e eles são muito diferentes e eles precisam realmente dessa supervisão humana. Então, assim, pelo menos na minha área, eu acho realmente que não serei substituída, mas ao contrário, acho que ela pode vir para nos ajudar demais, principalmente até em técnicas de investigação. Agora, seu assessor, aí esse aí... Isso sim. Mas o meu assessor, eu não acho que o meu assessor vai ser substituído. O que pode acontecer é a substituição de um assessor por outro que saiba se utilizar da inteligência artificial. Eu acho que Ok. vai passar a ser pré-requisito que as pessoas que nos auxiliem, sejam eles estagiários, residentes, assessores, enfim, todo mundo vai passar a ter como pré-requisito saber utilizar a inteligência artificial. Ao meu ver, é isso. Tipo, até, por exemplo, um advogado, você falou que o júnior, por exemplo, a meu ver, se a pessoa não se adaptar ao uso da inteligência artificial, ela será substituída por alguém que esteja sempre disposto a utilizar a inteligência artificial corretamente. Ô Fê, mas esse acho que é o X da questão que eu acho que vai ser substituído. Eu não quero dizer que a profissão vai deixar de existir. Não vai deixar de existir o assessor, não vai deixar de existir o advogado júnior, entendeu? Só que assim, se você tem uma pessoa que maximiza a utilização de recursos, significa que você vai precisar de menos pessoas para fazer aquela função. Então, quando eu digo que vai ser substituída, não é que as pessoas e os cargos deixarão de existir. Significa que, das duas, uma, ou vamos produzir muito mais com as pessoas que a gente tem, entende? Sim, Só que para sim. isso a gente precisa expandir o número também de demandas, né? Ou precisaremos de menos pessoas, entende? Então eu acho que algumas pessoas, sim, serão substituídas. Principalmente essas pessoas que se negam a entender que IA existe, entende? Não, e essas que se negam a entender que a IA existe e está aí para a gente usar, ao meu ver, elas ainda vão ter assim uma perda até de qualidade de vida naquilo que elas fazem, porque a gente, por exemplo, que usa inteligência artificial, você passa a ganhar mais tempo, uma vez que você deixa de fazer atividades repetitivas, você passa a ganhar mais tempo para ser mais produtivo e focar a sua energia em atividades no exercício da sua função que realmente importe. Entendeu? Então, ao meu ver, é nesse sentido. Eu acho que a inteligência artificial é um ganho muito grande para a gente. Não, com certeza. E assim, Fê, eu sou da ideia, e eu gosto de ler autores que falam sobre isso, que o nosso ativo mais importante é o tempo. Ah, sem dúvida. Entendeu? Todo o resto, tipo, sabe a coisa que você não tem, por exemplo? Tempo.
Sim. Entende? Mas eu não tenho tempo porque eu uso a inteligência artificial para me dar tanto tempo que eu consigo ser multitarefas. É para quem não sabe, a Fê faz 555 mil coisas diferentes, entende? Ela tem 55 mil funções no Ministério Público, tá? Ela é a pessoa que cobra escanteio, corre para cabecear e, no caso, ela também é o goleiro de vez em quando, entendeu? Então, e além disso, eu dou aula, faço doutorado, enfim. Então Mas para isso tudo é vocês porque eu verem. uso. Você já imaginou se eu não tivesse inteligência artificial na minha vida? Seria impossível eu dar conta de todas essas demandas. Mas em todas as áreas da minha vida eu utilizo a IA e é por isso que eu consigo fazer 575 mil coisas. E ainda sobra tempo para descansar. Mentira, isso está faltando. Assim, vocês são novos aqui e não conhecem a gente. A Fer, por exemplo, ela é diretora da escola do Ministério Público e ela puxou um dos melhores cursos assim de inteligência artificial de todos os órgãos aqui no âmbito do estado do Paraná. Que ela busca implementar e está implementando e muito inteligência artificial no Ministério Público. Então ela está ajudando muito. Hoje eu ouvi dizer por aí que tem até robô que ajuda a fazer denúncia no Ministério Público. Não vamos entrar nesse mérito já de cara, tá? Tá bom. Você fica só no ouvir dizer. Beleza. Tá? Deixa eu te perguntar uma coisa, Tiago. Como que você acha que os profissionais do direito eles podem se preparar para essa transformação psicológica? Psicológica não, né? Para essa transformação tecnológica. Psicológica também, né? Eu acho, de verdade. Sabe por que eu falei psicológica? Porque eu tinha preparado aqui, ó, ao meu ver, o novo profissional, ele vai ter que se preparar em 3 eixos diferentes e queria saber se você concorda comigo nesse sentido. Ele vai ter que se preparar em termos de conhecimento técnico, ele vai ter que ter uma consciência ética do uso da inteligência artificial e, principalmente, ele vai ter que ter uma adaptação de mentalidade. Enquanto ele resistir ao uso da inteligência artificial, ela realmente vai continuar sendo um bicho de 7 cabeças para ele. Então, se só fazer curso, ao meu ver, não vai resolver. Ele vai precisar alterar esses 3 pilares para conseguir fazer um bom uso da inteligência artificial. O que você acha sobre isso? Não, assim, não tem como eu concordar mais. É basicamente saber que existe, saber utilizar e, assim, utilizar com responsabilidade. Exato. Entende? Eu já vi e eu acho que isso é uma coisa que até por desconhecimento, falta de capacitação, a gente vê todo dia notícia falando, olha, petição de advogado cita acórdãos que não existe, acórdão cita precedentes que não existem. Por quê? Porque as pessoas não sabem utilizar. Por um lado, eu juro pra você que eu não acho ruim, por enquanto, ver esse tipo de coisa. Porque a IA é tão recente que a maioria dos órgãos não tem capacitação ainda. Entende? Só olhar no Ministério Público, você começou a puxar uma capacitação há pouquíssimo tempo. Na Procuradoria, a gente começou uma capacitação tem 2, 3 meses. Então, assim, são coisas muito recentes. Então, assim, de um certo lado, eu fico feliz de ver essas coisas. Porque eu penso, beleza, sabe que existem, estão usando. Ainda não estão usando com responsabilidade, mas estão tentando. Estão aprendendo com o erro, tudo bem. Mas, assim, que inovação no mundo não veio com erro? Tá? Por exemplo, eu tava lendo um livro agora, Pense como um Artista. Adorei o livro. E ele falando... eu adoro esse livro, eu já li, achei sensacional esse livro. Não, eu tava lendo ele, achando sensacional. E tem uma parte que ele fala, tipo, quem inventou a lâmpada teve 10 mil tentativas de erro. E na 10.000 e alguma coisa ela acertou. Então, assim, as 10 mil pra trás foi pra dizer, isso aqui tá errado, isso aqui é o certo. Então, assim, obviamente, a gente não precisa errar 10 mil acórdãos com precedentes errados, né? Um já tá bom, saiu na mídia, todo mundo vai aprender. E isso foi bom. Sair na mídia que alucina fez as pessoas entenderem uma coisa da inteligência artificial. Isso é um ponto, um defeito que ainda existe. Mas e aí quando você pega e vê, assim, vou falar porque o caso também saiu na imprensa, uma petição onde ela tinha 43 jurisprudências, todas elas criadas pela inteligência artificial, e ainda com citação de desembargadores ali, como sendo, né, os responsáveis por aquelas jurisprudências, que sequer são desembargadores daqueles tribunais. Eu entendo. Mas assim, como eu falei, não acho que está certo a pessoa fazer isso. Porque claramente ela não se capacitou para poder utilizar essa ferramenta. Mas... E também não leu ao final, né? Porque eu falo assim, se a pessoa tivesse lido minimamente, pode até ser que na jurisprudência ela achasse que estava certo. Mas se ela lesse minimamente o nome dos desembargadores que foram mencionados pela IA
naqueles casos, ela saberia que aqueles desembargadores, por exemplo, não eram daquele determinado Saberia tribunal. mesmo, Fê? Você sabe o nome de todos os embargadores? Porque eu não sei. Não, mas, por exemplo, ela citou, nesse caso, ministros do STJ como sendo desembargadores do Tribunal de Justiça do Paraná. E eu acho que era bem fácil a pessoa, ao ler uma jurisprudência, perceber um equívoco. Será, Porque, Fê? afinal, Você tá um partindo da premissa que as pessoas sabem mesmo. Eu acho que a gente vive num mundo hoje no direito que as pessoas não sabem necessariamente quais são os 33 ministros do STJ. Mas não dá para você pegar e dar um Ctrl+C, Ctrl+V, assim, só jogar... Não, isso eu concordo. Isso concordo. Isso aqui a gente voltou lá. Supervisionar, né? Exato. Então, assim, só que para supervisionar você tem que saber o que você tá fazendo. Dos dois lados. Não adianta só você saber inteligência artificial e não adianta só você saber direito. Você tem que saber as duas coisas, né? Hoje o profissional moderno de todas as áreas, ele tem que ser plural, né? Ele tem que ser um profissional que ele manja de tecnologia, ele manja da área dele técnica em específico, ele manja de marketing. Então, assim, o profissional, ele tem que ser plural, né? E hoje em dia é difícil a gente encontrar pessoas assim. Mas é por isso que eu falei da mudança de mentalidade. Nem todo profissional quer ser plural, principalmente o profissional do direito, que são pessoas um tanto mais, assim, eu falo um pouco mais engessadas, muitas vezes, então elas têm uma resistência a Eu ser conheço plural. alguns, a gente chama de dinossauro. Exato, eu não quis já chegar assim no primeiro episódio falando dessa maneira. Eu tô Vou chamar como o ancião que tá lá. Então, mas aí você concorda que Olha, nada contra as pessoas mais velhas, que tem muita gente mais velha aí que tá se capacitando, entende? E ficando muito à frente de novinhos aí, porque essa nova geração aí tem gente que não sabe usar computador, tá? Não sei se já ouvi dizer. Cara, eu tenho um amigo meu que ele trabalha com gestão de processo numa grande empresa multinacional. E pediu pra estagiária, tipo assim, faz um Ctrl+C, Ctrl+V. Ela não sabia o que era Ctrl+C, Ctrl+V. Entendeu? Voltou a existir curso de digitação, Fê. Entendeu? Porque os jovens não sabem usar computador, só sabem usar a tela de um celular. Isso é verdade. Entendeu? Então, assim, é uma mentalidade de tudo, né? Então, nesse ponto, será que a gente também não precisa refletir sobre qual o papel da Faculdade de Direito nesse novo cenário, de que matérias novas vão precisar ser inseridas, então, na rotina do estudante de Direito? Nossa, com certeza. E não só no estudante de Direito. Eu acho que a educação, de um modo geral, ela não pode ignorar que existe inteligência artificial. Entende? Sim, eu acho que a gente vai ter que começar a estudar, por exemplo, já nas faculdades, assim, governança algorítmica, direito digital, proteção de dados. Com certeza. Algo assim, uma lógica computacional. Matérias nesse sentido que, em tese, são muito distantes dos profissionais jurídicos. Eu vou te falar mais. Eu acho que a inteligência artificial deveria ser utilizada até no ensino médio, fundamental. Eu também acho. Entendeu? Tudo. Mas você não viu que já tem país desenvolvido que estão colocando a matéria de inteligência artificial como obrigatória já no ensino básico, ali na parte infantil, realmente. Estão certíssimos. Porque assim, que adianta a gente criar pessoas... tudo bem, a pessoa ela tem que aprender a entender a base e tal, não sei o quê. Mas a pessoa ela tem que ser preparada para o mundo que está vindo. Né? Exato. Então assim, o mundo que está vindo não tem volta. A inteligência artificial, se hoje ela já é extremamente importante e faz coisas que todo mundo fica surpreso, imagina daqui 5 anos. Né? Porque a capacidade... Porque assim, cada semana que a gente vai vendo, né? Para quem não sabe, eu e o Thiago, a gente tem um grupo no WhatsApp, nós dois, que a gente troca ali atualizações da inteligência artificial, e não passa um dia sem que o Thiago me mande assim, atualizações e que são assim, mudanças muito bruscas. Assim, Fê, eu vejo 2 newsletters diárias. Eu tenho 2 newsletters assim, diárias. Olha a mudança que eu tenho 2 que são 2 vezes por semana. Eu tenho uma que é 1 vez por semana, entende? E todas elas trazem coisas diferentes. Porque assim, se você olhar, tem um site que chama IA Tools, que assim, você consegue encontrar tudo lá. Se você colocar lá... É legal depois a gente dar umas dicas de sites também, para quem tiver assim, se aprofundar. Eu acho que com o tempo a gente vai dar... Pode falar. Era legal a gente dar umas dicas de site também para a galera depois que quiser se aprofundar. A gente pode pensar sobre isso. Eu acho que vai ter episódios aqui que a gente vai dar dicas de plataforma. Então assim, eu falo para as pessoas ativar o sininho aqui, entendeu? Ativa o sininho no nosso canal no YouTube para receber avisos de todos os vídeos novos. Por quê? Porque aqui a gente vai ter dica de plataforma, tá? O que funciona, o que não funciona, o que está funcionando bem. Professor, mas inteligência artificial é só ChatGPT? É só Gemini? Não, você não tem ideia. Não. O futuro, inclusive, é AI vertical. Essas são AIs horizontais,
entende? São AIs de inteligências artificiais de base. Então, assim, o futuro é utilizar essas bases para fazer infinitas coisas, entende? Então, assim, o que existe de plataforma, SaaS e outras milhares de ferramentas aí, pô, vocês não têm ideia, Isso, Mas a gente ChatGPT, vai apresentar para eles. exato. Cada episódio a gente pode pensar em trazer falei alguma demais, coisa nova. Desculpa. Tá? Já que a gente ainda está na esfera jurídica aqui, você acha que a inteligência artificial te pode ajudar também na democratização do acesso à justiça? Não quero pensar só nos profissionais, estou tentando pensar em termos de população. Você acha que a gente vai ter ferramentas de direito, ferramentas que vão auxiliar a população a ter mais acesso à justiça? Eu acho com certeza. Porque, assim, primeira coisa, acesso à justiça gira em torno de conhecimento, né? É a primeira coisa. Primeira coisa é conhecimento. O segundo é acesso físico, material, tanto de recursos humanos como dinheiro para poder sair. Por exemplo, a pessoa que está no interior do sertão de não sei onde, ela tem muito menos condições de ter acesso à justiça, primeiro, por desconhecimento, falta de educação, falta de uma escola legal, falta de um acesso a cursos, a capacitações e tal, do que pessoas que estão numa capital. E mais, também falta de acesso a profissionais. E isso eu acho que a gente combinando recursos como inteligência artificial e internet, eu acho que a gente vai chegar em lugares que a gente nunca imaginou que chegaria. Ah, mas poxa, pode não ter um advogado. Sim, mas pode ter robôs treinados por advogados que ajudam a pessoa em coisas básicas. Assim, quantos estabelecimentos você já foi e tem lá um código do consumidor lá? Assim, você sabe que é um código do consumidor? Não. Entendeu? A pessoa abrir o código do consumidor, ela vai conseguir entender alguma coisa? Não. Agora imagina ela pegar um robô que foi treinado por alguém. Assistente virtualzinho ali na palma da mão dela, o que você acha? Exato. Que manja de CDC e fala, minha situação é essa. Isso está correto de acordo com o CDC? E o robô fala, olha, sua situação não está correta. Ela viola tal coisa, tal coisa, tal coisa. E assim, o robô vai ser treinado, por exemplo, para falar na linguagem da pessoa, não falar na linguagem jurídica, porque o Código de Defesa do Consumidor é escrito em linguagem jurídica e tem que ser, né? Porque a gente tem coisas técnicas ali que auxiliam na nossa interpretação jurídica que tem que ser técnicas. Mas isso não significa que a pessoa que precisa do direito efetivamente vai saber delas. E eu acho que o robô, a inteligência artificial, vai fazer uma ponte entre esses dois mundos que vai ser excepcional. Entende? Sim, mas a gente que vai você ter pensa muita plataforma de verdade? também de mediação online, eu acho, aplicativos de orientação jurídica, esses assistentes virtuais. Eu realmente acho que a inteligência Mas artificial assim, vem falando para fazer assim, em ética. Esses dias eu vi um site, tinha um site que estava vendendo petições de inteligência artificial por R$19,90. Né? E a OAB fez baixar o site. E aí? O que você pensa sobre isso? Seria um robô treinado por um advogado alguma forma de violação de alguma prerrogativa profissional? Então, eu tenho que te perguntar, mas qual foi o fundamento da OAB nesse sentido? Não, Você no sabe caso, estava sendo dizer? vendido petições. Então, assim, eu acho que eles Modelos de acabaram... petição, na verdade. Isso, entende? E qual a diferença de você vender um livro com modelo de petições e você vender um agente virtual com modelo de petições? Então, no caso, eu acho que eles consideraram que o preço era abusivo por ser R$19,90 e acabava violando a tabela do OAB. Entende? Ah, entendi. Mas assim, o que eu fico pensando, um robô, tá? Um robô que é treinado com um livro. Qual é a diferença dele para um livro? A diferença é que ele aprendeu com o livro e ele consegue responder. Mas ele não substitui a figura do advogado. Não. Não vai substituir de jeito nenhum. Porque assim, você precisa, a não ser nos juizados especiais, até 20 salários mínimos, juizado da fazenda, 40 salários mínimos, juizado federal, 60 salários mínimos. Tirando as hipóteses que a pessoa pode ir sozinha, em todos os casos, ela não tem o justo postulante. Ela não tem capacidade postulatória. Então, assim, o robô que explica pra ela não tá substituindo o advogado. Sim, sem dúvida. Entende? Então, assim, acho que do ponto de vista ético não há impedimento. Mas, o que você acha? Você acha que quando você faz um robô seu, vamos pensar aqui, não que eu tenha ouvido falar que você já fez. Vamos pensar que você tem um robô seu. Eu tô precisando de mais robôs meus, um só não tá dando. Eu acho que tem que fazer um pra cada coisa. Faz uma Fernanda promotora, uma Fernanda professora, uma Fernanda doutoranda, faz vários robôs. Entendeu? Então, você só coordena. Aí você cria um agente de inteligência artificial pra supervisionar todos. Tá faltando esse pra supervisionar todos, entendeu? Porque eu tô ficando confusa já com tanto assistente virtual que eu tenho. Vai pro N8N que você vai resolver sua vida. Mas tá. Então vamos pensar que você tem a Fernanda promotora, que é um robô de inteligência artificial.
Beleza? O fato dela te ajudar nos seus casos retira de você a sua responsabilidade? De jeito nenhum mesmo, porque eu acho que o profissional do futuro, no que se refere ao âmbito jurídico, é justamente essa sinergia entre inteligência artificial e o humano. Então, assim, ainda que ela me auxilie na minha atividade fim, é fundamental que eu faça toda a supervisão. E a começar que, por exemplo, se ela vai me ajudar na minha atividade fim, sou eu que vou escolher quais são as informações que eu vou inserir nela, né? Então, assim, eu tenho todo um passo a passo, eu tenho que guiar a inteligência artificial para me ajudar, certo? Então, isso não retira a minha autoria daquilo que está sendo feito, porque sou eu que estou ensinando, sou eu que estou pedindo, sou eu que estou fornecendo o material que eu quero. Então, ao meu ver, a inteligência artificial, nesse seu exemplo, ela atua como se fosse um segundo cérebro meu. Ela me auxilia, mas ela não me substitui. E aí eu não acho que vai se falar em plágio, porque ela está fazendo exatamente o que eu estou pedindo. Eu acho que o direito autoral é seu, inclusive. A galera fica falando, mas o texto escrito por inteligência artificial. Irmão, ela não foi escrita pela inteligência artificial. Existe um prompt por trás, existe uma base de dados. Então, assim, existe uma curadoria. Então, assim, existe um direito autoral ali. Exato. O prompt foi meu, a curadoria foi minha, todos os materiais que eu inseri são meus. Então, o que eu acho que a gente tem que começar a pensar daqui a pouco é sobre o direito autoral realmente em relação ao meu assistente virtual. Tá, não vamos entrar nesse tema, que eu acho que é um excelente tema para um podcast. Então, beleza, então pode até deixar marcado, e essa é uma questão que já vieram me fazer. Olha só, a gente tem um combinado de que os nossos podcasts eles sejam assim, extremamente rápidos, dinâmicos e com informações leves. E aí, para isso, gente, a gente vai fazer assim, podcasts em torno de meia hora, tá? Para que seja assim, aquele momento que vocês estão se deslocando para algum lugar que vocês possam bater esse papo conosco. E essa nossa meia hora está encerrando, né? Está chegando próximo do fim, mas antes de encerrar, eu quero então que realmente, Thiago, você responda a pergunta que a gente começou o nosso podcast. A inteligência artificial vai substituir os profissionais do direito? Eu sei que você vai dizer, eu respondi parcialmente, mas então... eu pensei numa coisa aqui, pra gente encerrar, eu já ia falar pra gente caminhar pro final e eu tava pensando num jeito ainda, é nosso primeiro podcast, a gente tá descobrindo coisas novas e assim, a gente tá testando e a gente quer que vocês falem aqui no comentário se gostaram, se não gostaram. O que vocês acham que poderia melhorar? Sugestões de tema, por favor, dê sugestões de tema que vocês querem saber, quais são as dúvidas que vocês querem, tá? E eu achei assim, pensando aqui, pensei, poxa, e se a gente pegasse essa pergunta, tá? E assim, bate pronto, entendeu? Qual que é a pergunta mesmo que a gente começou o tema? A inteligência artificial vai substituir os profissionais do direito? Tá. Então eu queria que você falasse as 3 frases que vem na sua cabeça sobre isso. Não vai substituir, mas o profissional do direito vai ter que se capacitar e mais do que isso, ele tem que mudar de mentalidade. Ele vai precisar realmente ter uma mentalidade assim, direcionada para a inteligência artificial, um uso ético e amplo conhecimento técnico. Beleza. Para mim, vai substituir sim, não vai substituir todo mundo. Isso. E aquele que se capacitar e estiver de olho e se antecipar às mudanças que estão acontecendo cada dia mais rápido, vai ser o profissional que vai se manter. E não só isso, vai ser o profissional que vai melhorar e que vai ganhar espaço cada vez mais. Então, assim, profissionais serão substituídos. Porém, haverá novas profissões. Mas você tocou num ponto que, assim, eu falo que a gente já vai encerrar e a gente não consegue. Mas para ficar a reflexão, eu acho que a frase fundamental que foi dita aqui é que você falou o seguinte: o profissional que se antecipar a esse movimento, ele vai ser um profissional diferenciado. Ainda dá tempo das pessoas ingressarem nessa onda que é a inteligência artificial e procurarem cada vez mais se capacitar. E aqui o nosso objetivo aqui com esse podcast e com o próprio Conecta Jus é o quê? Justamente a democratização da inteligência artificial no direito, porque a gente realmente acredita que esse é o nosso propósito aqui, de que a gente consiga ampliar, então, né, essa fala, esse bate-papo geral sobre inteligência artificial e principalmente o seu uso. Concorda, Ti? Não, eu não tenho mais nada para falar, a não ser estamos finalizando o nosso podcast. Concordo com tudo que a Fer falou, só que parcialmente, como sempre. Então, queria deixar o convite... Eles vão se acostumar. Isso eles vão ter que se acostumar, que a gente nunca concorda 100% em nada. Exato. Aí eu queria deixar o convite para vocês. Me siga no Instagram, @Thiago Simões, 2S no final. Siga a Fer. Qual que é o seu Instagram, Fer? @prof.fersoares.
e siga também o nosso canal. Siga lá, Instituto Conecta Jus, tá? No Instagram, onde a gente posta novidades e a gente fala sobre inteligência artificial no direito. Um grande abraço e voltem conosco. Vai ser semanal. Semanalmente estaremos aqui. Ative seu sininho e volte sempre. Então, foi uma delícia estar aqui mais uma vez, né? Tipo, nessa parceria aqui, nossa, que já dura um certo tempo. E a gente está estreando aqui, embora a gente tenha essa parceria, a de podcast aqui, a gente está inaugurando. Então, tipo, deem um feedback para a gente saber exatamente, assim, os temas que vocês querem ver na próxima semana. Um beijo grande, gente. Obrigada pela companhia.